Olá, meus queridos, tudo bem? Imagine a cena, o dia do juízo, o dia de entrar ou não entrar no céu, chegando uma multidão de pessoas e de repente alguém vai todo feliz cantando, caminhando eu vou para Canaã. Quando chega lá, o escrivão vai dizer: ei, você aí, moça, você não pode entrar aqui. Ela fala: por quê? Você não pode, porque lá onde você congregava, você usava brincos, bracelete, anéis, você usava joia, usava batom, até o cabelo você cortou. Então você não pode entrar aqui no céu. De repente vem os homens, e aí chega um cidadão todo animado, porque alcançou a grande vitória, agora vai entrar no céu. E aí o escrivão vai dizer: ei, você aí, você não pode entrar. Porque eu não posso entrar? Lá onde você congregava, eu sei que o país era de clima tropical, mas você tinha o hábito de usar bermuda. Tá vendo aquele outro? Tá vendo? Ele vai entrar, porque ele usava barba, ele não tirava a barba, ele não rapava, ele usava barba, então ele não pode também entrar no céu. Meus amados, a paz do Senhor. É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. O que era pecado antes e que nunca foi pecado. Porém, antes, eu convido você a se inscrever no nosso canal, também deixar o seu comentário e, por que não, compartilhar o link desta mensagem. Amados, sejam bem-vindos. Então, essa temática, eu não entendo que ela seja um tema complexo ou um tema polêmico, apenas uma reflexão a respeito de doutrinas, uso e costume. Não tem por intento incentivar aqui qualquer tipo de rebelião contra o sistema interno da igreja ou censurar outros sistemas de maneira alguma, mas procurar nessa reflexão termos uma mente equilibrada a respeito da vida cristã. Também faz uso eu justificar. Eu não sou aquele tipo apaixonado pela teologia liberal. Não sou nenhum liberalista e muito menos um libertinário, mas também não sou nenhum legalista. Volto a repetir, procuro prezar o equilíbrio da vida cristã. Vamos então ao nosso tema. Será que mulheres usar calça comprida, cortar cabelo, usar joias, será que isso, como era pecado, isso realmente é pecado? Queridos, vamos começar a falar um pouco sobre o uso de calça comprida na vida das mulheres. Eu sei que muitas ainda têm as suas questões. Eu quero também frisar aqui que eu não estou levantando contra a igreja que proíbe usar ou que tem esse sistema que as mulheres não devem usar. Lógico, se eu congrego numa igreja, eu tenho que atentarmos ao sistema interno da igreja, chamado RI, o regime interno da igreja. Isso é qualquer ambiente que eu frequento, ele tem seu regime interno, seja clube, empresa e também igreja, tá joia? Então vamos lá. Então, qual o texto que é muito utilizado? É Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, que diz: não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher. É lógico que quando você olha para esse texto fora do contexto, dá a entender então que está trazendo sobre moda, quanto na verdade, queridos, não é. É importante entender o propósito e o objetivo do livro, como regra de hermenêutica. Esse livro e esse texto está inserido dentro da orientação pela lei, das 613 leis que Deus ordenou ao povo hebreu para viver dentro de Canaã. Algumas leis no aspecto religioso, outro no aspecto civil e outras leis no aspecto moral. Dentro desse contexto, nós sabemos que o Senhor está trabalhando o coração deles para que não mistura com as práticas idólatra, profana e sexual da cultura cananeia. Então nós não temos aqui uma referência que a mulher não pode usar calça comprida. É importante entendermos sobre isso. Olha que interessante, o versículo 5 de Deuteronômio capítulo 22 quer dizer que o homem não deve se vestir e se comportar como uma mulher, assim como uma mulher não deve se vestir e se comportar como homem. Princípio esse que nos é aplicável, pois tem a concordância no Novo
Testamento. O que é o comportamento? Aquilo que nós sabemos e compreendemos relacionado ao homossexualismo, tá joia? Uma outra questão, o cara vai entrar no céu, como eu abri o vídeo, e ele não pode entrar porque ele usa bermuda. Cara, pensa comigo aí, ajuda eu refletir aqui, certo? Não há nenhum versículo bíblico a respeito de bermuda, a não ser o Sedraque, Mesaque e Abednego, que algumas traduções falam que eles estavam com seus calções, tá certo? Alguns cristãos brasileiros afirmam que o homem não pode usar bermuda. Esse mesmo que proíbe o uso de bermuda diz que as mulheres podem usar saia ou vestido à altura do joelho. Essa daí eu já não entendo muito, porque se torna até mesmo uma ignorância. O homem não pode usar a bermuda, que é um short, no caso, que vai até o joelho, e a mulher pode usar uma saia até a altura do joelho. Cara, pare e pensa, meu amigo, certo? Tem muitas coisas que era pecado que a gente sabe que nunca foi pecado. Essa é a realidade, certo? Outras coisas que a nossa igreja também procura prezar, certo? Quando falo nossa igreja, algumas igrejas pentecostais, geralmente a questão de uso de joias e enfeite. Será que a mulher usar um bracelete, um anel, uma pulseira, uma correntinha, será que ela está em pecado? A palavra de Deus proíbe o uso disso. Se nós pegarmos, queridos amados irmãos, os textos sagrados, vamos ver ao contrário. Como que as mulheres judias, elas se comportavam? É lógico que essa doutrina está pautada lá em Gênesis capítulo 35, versículo 2 e 4. Eu vou ler o versículo 2 que diz assim, ó: Então disse Jacó à sua família e todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai, mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel e ali faremos o altar a Deus. Olha que interessante, esse texto aqui, amados, quando fala que as mulheres entregaram os seus brincos, esses brincos aqui não é meramente um ornamento, mas ela tinha uma ligação mística naquela cultura, na era dos patriarcas. Por esta razão que foi entregue, porque a ordem era quebrar ídolos. Então esses brincos que são entregues aqui no versículo 4, eles estão inseridos no quê? Justamente em prática mística. Seria como se Deus estivesse falando para o povo, na nossa cultura brasileira: olha, tirai o trevo de 4 folhas de dentro da bolsa, tirai a pata de coelho do chaveiro, tire a ferradura pendurada na parede, tira a nota, né? Quem sabe você coloca uma notinha de dólar aí, certo? Dentro da carteira, ou seja, amuleto de sorte. Então por isso que os brincos foram entregues. Às vezes utiliza a contra-utilização de brincos, também o conceito ou o consenso que foi fabricado em Êxodo 32, é o bezerro de ouro. Eu concordo, né, que foi utilizado, mal utilizado aqueles objetos. Mas também lá na frente, na construção do tabernáculo, em Êxodo capítulo 36, certo? Vamos ver que os brincos também serviram para uma boa ação, que foram utilizados para as peças do tabernáculo. Então não justifica uma coisa e não justifica a outra, tá certo? Aí você vai, agora esse texto pega, cara, esse texto pega no livro de Isaías capítulo 3, versículo 23, que fala assim, que o Senhor, olha bem, naquele dia o Senhor, ele vai tirar os ornamentos dos pés, as toucas, os adornos em forma de lua, os pendentes, os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas, os cintos, as caixinhas de perfume e os brincos, os anéis e a joia no nariz. Falar nisso, né, joia no nariz, então elas já usavam também. Olha que interessante, usam-se esse versículo para dizer, olha, Deus está mandando tirar. Deus não está mandando tirar. Deus está dando uma sentença por causa da altivez daquelas mulheres. E Deus está falando que ia ele tirar como juízo. Mas não ia tirar só os brincos, só os piercing dos nariz, tirar só os braceletes, não. Ia tirar os perfumes, ia tirar os maridos. Então, já que é para tirar os brincos, apoiado nesse texto, tira também os perfumes, tira também os maridos. Tá certo? Então é uma sentença, é um juízo, não por causa do objeto, do ornamento, mas por causa da altivez daquelas mulheres, tá certo? Nós temos no Novo Testamento elementos que também se utilizam, versículos
que utiliza para ir contra o uso de joias. Uma delas é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 5, que diz sobre que os enfeites das mulheres não seja o exterior. Aí vai dizer, né, que não seja o exterior no frisar do cabelo, no uso de joia de ouro e na compostura dos vestidos. Aqui é muito fácil, querido. Se aqui tiver uma proibição, então é proibido também cabelo bem penteado. É proibido também roupas bem apresentáveis, tá certo? Ponto. Então, Pedro não está proibindo aqui, é uma linguística, né? Jesus ele vai falar num texto assim, ó, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, eu não posso trabalhar para comer bem, para sustentar a família. Lógico que Jesus não está falando isso, é questão linguística. Então, Pedro está utilizando da mesma forma, certo? Então, algumas versões em 1 Pedro 3,5 é um pouco mais fácil de compreender, quando ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer assim, que o enfeite das mulheres não seja apontado do exterior, quer dizer, não dê alto valor ao exterior, esquecendo do interior, aquela vida de piedade, de testemunho, tá certo? Outra coisa então, que nós temos também é a questão da roupa e dos ornamentos, é quando Paulo vai escrever em Timóteo que as mulheres sejam do mesmo modo calma e sensata, né? Mas lá no versículo 9 fala assim, que as mulheres vistam modestamente, certo? O que Paulo ele está dizendo aqui? Que as mulheres não gastem exageradamente, não põe o coração a ponto de prejudicar a sua casa, certo? Por causa de ornamentos, por causa de roupa, ok? É muito interessante, com Paulo, que escreveu essa passagem de 1 Timóteo, ele traz uma interpretação, ele não traz uma interpretação proibitiva quanto ao uso de joia, roupas bonitas e penteado. Estaria em choque com as próprias palavras. Então, de maneira nenhuma, é o que era pecado antes. Isso quer dizer que nunca foi pecado à luz da Bíblia. Agora, olha que interessante. A Bíblia não apresenta que o uso de joias, de enfeite, de ornamentos seja pecado em momento algum. Vou lhe explicar por quê. Lá em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 10, está escrito: formosas são a tua face entre os teus enfeites e o teu pescoço com os colares. Quer dizer, esse texto não há nenhuma crítica, proibição de uso de adornos, de enfeite. Então, o que era pecado antes, nunca foi pecado. É fato, tá certo? Vejam bem, em Cantares de Salomão também fala sobre ornamentos, olha que interessante, 3, versículo 6, quem é essa que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra e incenso e todo pós aromático, né? E você tem a história da rainha Esther também, Esther capítulo 2, versículo 2, antes de qualquer que ela foi ornada para se apresentar. Tá joia? Então, lembrando, não tem ideia nenhuma que você congregue numa igreja que não possa usar. Agora eu vou usar porque pode. Não é isso. Entendeu? A desobediência não está no uso ou não usar. Está em você simplesmente rebeliar contra a sua autoridade. Então, se você se sente bem, congrega onde você congrega, sente a presença de Deus, aprende a palavra de Deus, só mantenha um equilíbrio. Não coloca uso e costume como elemento salvífico. Como se eu vou para o céu porque eu não uso brinco, no caso da mulher. O homem, eu vou para o céu porque eu não uso barba ou não uso bermuda, ou vice-versa. Eu vou perder o céu. Cara, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Vou falar numa outro vídeo sobre isso, certo? Falar sobre barba, nós sabemos que a Bíblia dá referência em respeito de barba, certo? Por exemplo, Salmo 133 é muito conhecido, ok? Lógico que para criticar a barba, muitas pessoas utilizam quando José foi ter com o faraó, mas pensa comigo, faraó é símbolo do quê? De Deus ou do diabo? Então para, meu querido. Então a minha questão nesse vídeo com você é entender, identificar que isso é costume. Costume não salva, costume não santifica. Ninguém vai para o céu ou perder o céu por causa de uso e costume, mas por negligenciar a vontade de Deus. Volto a falar, você congrega numa igreja que não permite tais coisas, então submeta a ela, porque eu não concordo com a igreja e eu vou mostrar para o pastor que eu vou usar. Então você está sendo rebelde, aí esse espírito
tem um nome que é um espírito de rebelião. O que nós devemos encontrar é o ponto de equilíbrio. Não precisamos ser legalista, certo? Colocar elementos salvíficos além da cruz de Cristo, e não precisamos ser libertinários, porque tem pessoas também que são extravagantes, descobre sobre o costume, mas aí não é questão só o costume, é questão da sensualidade. Isso a Bíblia condena. Sensualidade é pecado ontem e continua sendo pecado hoje, mas o costume em si não. Por isso que Paulo vai dizer que as mulheres vistam modestamente, o homem também. Eu creio que tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. Então nós temos que ter aquele senso de equilíbrio, de discernimento, tá certo? E fica uma dica esta que eu fiz para o meu material há 17 anos atrás, quando eu escrevi uma apostila sobre doutrina, métodos, uso e costume. Falar em métodos, o próximo vídeo nosso sobre esse tema, eu vou falar sobre música secular, sobre dança e sobre esporte. Pode ou não pode um cristão ouvir música secular? Pode ou não pode um cristão praticar esporte? E aí? Pode ou não pode dançar? Então nós vamos falar logo no próximos vídeos, tá bom? Então fica essa reflexão, a ideia é nós temos uma vida de equilíbrio. Paulo vai falar assim, comer carne é pecado? Não. Se comer carne vai escandalizar o teu irmão, então não coma. Então você sabe onde você congrega, você sabe onde você convive, e você não vive para si, você vive para o outro, para dar testemunho ao outro. O que você veste, o que você faz, vai escandalizar o outro? Cara, ô minha irmã, melhor não fazer. Que Deus abençoe sua vida, se inscreva aí no nosso canal, Deus abençoe.